acertarmos Jesus. Não tem como começar a construção sem aceitar Jesus. Aceitei Jesus, eu tenho já a pedra angular na minha vida. Você já tem a pedra angular na tua vida. Então tem tudo para começar a obra de Deus na tua vida. E essa obra, que tamanho que vai ser? Cada um tem uma obra, querido. Cada um tem uma obra. O que é a obra? É o seu chamado, é aquilo que Deus vai fazer na tua vida, é aquilo que Deus vai fazer na tua casa, na tua família. Fala amém. Essa é a obra que Deus vai fazer. Uns vai ter uma obra mais que vai ser um líder de uma igreja, outro vai ser um diácono, outro vai ser uma obra lá na tua casa. Não importa, querido, qual será a obra. Indifere qual será a obra. O importante é que é uma obra. E essa obra tem uma pedra angular, que é Jesus Cristo, o Senhor. Pastor Fernando, vai estar escrito lá em Salmo. Mas está escrito em Salmo, como é que pode estar escrito em Salmo uma palavra de Jesus Cristo que viria depois? Então, querido, não é que está escrito lá no Antigo Testamento o que viria depois lá em Jesus? Está escrito que existiria uma pedra. Essa pedra seria rejeitada pelos edificadores. Quem eram os edificadores? Aqueles que iriam crucificar Jesus. Esses eram os edificadores de opinião. Eles que falavam, eles que pregavam. Eles iriam rejeitar. Mas isso não tiraria de Jesus dele ser a pedra angular. Eles poderiam rejeitar, mas nós não rejeitamos. Nós não rejeitamos a pedra angular. Então nós temos na nossa vida a pedra que dá o direcionamento da edificação. Nós somos uma edificação e nós estamos uma pedra. Quem é essa pedra? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sendo a pedra angular, vai me dar o direcionamento de como será a construção. Como será a construção? Com Jesus na edificação, será perfeita. Será perfeita. Com Jesus na edificação dessa obra, como sendo a pedra angular, a construção será perfeita. Pode tirar tudo de nós, mas Jesus não. Jesus não vai tirar. Ele é a nossa pedra angular. Se você tiver oportunidade, você estuda sobre pedra angular. Estuda sobre isso. Tudo que você vai ver sobre pedra angular que está escrito na Bíblia é sobre Jesus. Ele é a fundação, ele é o começo. Começava a fazer uma obra. A primeira coisa que fazia na obra, vou colocar a pedra angular, porque eu não consigo ter rumo para onde vai ser construída essa obra. Preciso colocar a pedra angular para começar a construir. Colocava a pedra, começava a construção. Pronto, já tenho Jesus. Então agora é só deixar Deus edificar na tua vida a obra que Ele tem para edificar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu buscava de Deus e Deus disse para me falar essa palavra. E há um espírito de adoração nesse lugar. Fala amém. Há um espírito de oração e adoração. Então eu quero que você se coloque de pé. Afasta essa preguiça enquanto o ministério se coloca, por favor. A preguiça que eu digo é a preguiça de estar com o corpo ainda sonolento, acordando. Isso que eu digo que é preguiça. Você chacoalha esse corpo e nós vamos adorar o nosso Senhor. Fala amém. Nós vamos adorar o nosso Deus. Coloca a mão no teu coração enquanto eles se preparam para começar a louvar. Você coloca a mão no teu coração e começa a meditar sobre isso que você ouviu, sobre pedra angular. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh, que maravilhoso eu estar na tua presença. Que bom é ouvir a tua, Senhor Deus, palavra, Senhor Deus, logo de manhã, Senhor Deus, que o Senhor é a nossa pedra. Obrigado, ó Deus, por essa palavra maravilhosa. Nós queremos te adorar. É o mínimo, Senhor Deus, que nós podemos fazer, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, de uma revelação dessa, Senhor Deus, Pai, buscar a tua face através do louvor, buscar a tua face, Senhor Deus, através da nossa adoração. Por isso, Senhor Deus, nós te louvamos e te adoramos. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Oh, remalaba, shabaca, balabás. Handemaia, she, malabalaia, she. Oh, Senhor. Amachamalamás. Aleluia. Aleluia. O Senhor é, Senhor. O Senhor é. Shabacabalabás. Jesus, meu guia é. Aleluia. Amigo e protetor, Ele é o
face do Senhor. Lemalaia, Shei, Labá. Somente em Ti, Senhor Deus, nós confiamos. Leba, Shama, Labá. Tu és a nossa fortaleza. Oh, Leba, Shama, Labá. Em Ti depositamos a nossa fé, Senhor. Lemalaia, Shei. O Senhor está aqui. Labá, Shama. O Senhor está aqui. Labá, Shama. Jesus, meu guia é amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que você está passando, mas confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Você só chegou aqui porque o Senhor está contigo. Você só chegou aqui porque o Senhor está contigo. Confia nele, confia nele. O Espírito do Senhor está sobre ti. Se você buscar, se você buscar, se você buscar, Ele responderá. Não há situação impossível para o Senhor. Não há situação impossível para o Senhor. Se você acreditar, se você buscar, se você permanecer na presença do Senhor, você será cheio, cheio, cheio. Busque, busque, você será cheio. Eu confiarei, eu confiarei, eu confiarei no Senhor. Eu confiarei, eu confiarei em Ti, ó Deus. Eu confiarei no Senhor. Oh, igreja, se você pudesse ver o mundo espiritual, oh Senhor, abra os olhos da tua igreja para que ela possa ver, Senhor Deus, a milícia de anjo que está neste lugar. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Oh, Damanaia, eu confiarei em Ti. Oh, Damanaia, maravilhoso, digno e fiel. Vamos cantar de novo isso. Alemana, eu confiarei, eu confiarei, eu confiarei em Ti, Senhor. Aleluia. Oh, da chamalabá. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor. Shabacamanaya cheio. Oh, maravilhoso. Em Ti eu confiarei. Fraco sou, mas Deus seu poder, seu amor, nele confiarei. Aleluia. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia, Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Oh, Shalem Alamayashi. Oh, maravilhoso.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Ti, Senhor. Amém, meus irmãos? Você pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Oh, aleluia. Por mim eu ficava só adorando, hoje estava bom já. Oh, Senhor. Glórias a Ti, Deus. O Senhor vai responder orações hoje, queridos. Oh, Senhor. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus diz em Gênesis que Caim e Abel tinham a oportunidade de oferecer o melhor para o Senhor. Caim ofereceu qualquer coisa. Abel deu a premissa. Abel deu o melhor. Porque Abel deu o melhor a Deus, Deus recebeu a oferta de Abel. Caim poderia ter feito o mesmo, mas Caim optou em dar qualquer coisa para Deus. O ensinamento que Abel teve foi o mesmo que Caim teve, mas a escolha de Caim foi diferente da escolha de Abel. O ensinamento foi o mesmo, mas a escolha foi diferente. A colheita de um e de outro também foi diferente. Por mais que Abel morreu, Abel voltou para o Senhor. Caim teve as consequências na vida dele, por causa das más escolhas. Por isso você tem a opção todo dia de escolher dar o melhor para Deus ou entregar qualquer coisa. Por isso, querido, quando o Espírito de Deus falar, hoje você veio para a escola da Bíblia. Eu também estudei para dar aula de escola da Bíblia. Mas quando o Senhor muda o cenário, se entregue na presença dEle. Não resista à presença de Deus. Não fique no seu coração, mas eu vim aqui para aprender a palavra. Hoje eu não vou nem cantar, porque eu vim para aprender a palavra. Eu quero ouvir a palavra. Queridos, o Espírito Santo é dono do culto. Ele é o dono da igreja. E se Ele quis fazer dessa forma, você vai fazer o quê? Eu vou, agora mesmo, vou mergulhar, é agora. Né? Se entregue na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu vou dar a oportunidade, se você está com o seu coração em paz, e você trouxe a sua premissa, sua oferta, o teu dízimo para apresentar diante do Senhor, você pode fazer isso nesse momento. Vou dar a oportunidade para você colocar a tua premissa nas mãos do Senhor. Se você tem algo que você precisa corrigir, algo que está errado com algum irmão, não traga a sua oferta hoje. Primeiro você corrija, porque a palavra de Deus nos ensina assim. Depois você traz a sua oferta. Sua oferta, ela tem que ser colocada no altar santificada. Santificada, né, pastor? Tem que estar santificada. Então, se você tem algo para corrigir, vai lá, peça perdão, volta e traga a sua semente. Se você trouxe sua semente, vou dar a oportunidade hoje, por favor, Juninho. Se você não trouxe a sua semente, não se constranja. Próxima vez que Deus colocar nas tuas mãos, você apresenta nas mãos do Senhor. Você pode colocar aqui na salva, por gentileza. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a essas sementes que o Senhor disponibilizou aos irmãos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor que abriu essa porta, Senhor, para que o seu irmão pudesse dizimar, para que esse irmão pudesse ofertar. Senhor, aquele que não trouxe porque ainda não conseguiu se recolocar no mercado, abençoa os teus filhos, Senhor Deus, abrindo uma porta de emprego, Senhor Deus, para que ele possa contribuir assim que o Senhor dá ordenado nas mãos deles, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos dividir as classes, os jovens, as crianças. Vamos descer aqui, a irmã Marília. A pastora. Isso. O discipulado vai com o Dalfré hoje. Glória a Deus. Discipulado é uma bênção. Eu estou estudando também discipulado também. Né? Estou passando pelo discipulado também. Eu sou discípulo do Senhor, passando pelo discipulado. Aleluia. Para nos tornar discípulo fiel e justo.
Dalfré vai ficar com os novos, com a classe de discipulado. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel. Você que ficou aqui. 1 Samuel. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre. Nós vamos falar de reis, das divisões das tribos, mas não tem como nós falarmos sem falar como tudo isso aconteceu. Então nós estamos falando sobre, desde Gênesis, e hoje nós estamos em 1 Samuel e 2 Samuel. Nós vamos falar sobre o reinado de Saul e sobre o reinado de Davi. Queridos, lembrando que Saul foi a resposta de um pedido do povo, um rei que o povo pediu. Davi foi alguém escolhido por Deus. Queridos, nós temos algumas denominações que a gente percebe, que nós não vivemos lá, não podemos falar, a gente percebe que aparentemente a pessoa está na frente do ministério, mas ela não foi chamada por Deus para aquilo. Nós vemos um monte de coisa que não condiz com a palavra de Deus. Porque as pessoas foram lá porque elas optaram em abrir uma igreja, mas não foram chamadas para aquilo. Aí não há unção do Espírito Santo, porque as coisas não estão debaixo da bênção de Deus. Glória a Deus que nós estamos debaixo de uma autoridade dada por Deus, o pastor Anderson, que tem um chamado, que Deus escolheu ele para esse propósito. Para isso, nós estamos debaixo disso. Então nós vemos a manifestação do Espírito Santo, porque está debaixo de uma autoridade divina. Glória a Deus por isso. Por isso que nós vemos tantos erros no chamado de Saul e no chamado de Davi. Tem diferença no comportamento e quando erra, porque os dois erraram, a resposta que eles dão quando erram, cometem pecados. Saul era orgulhoso. Davi era obediente. Por mais que errava quando errou, sempre soube o caminho de volta. Né? O perdão. O caminho de volta Davi conhecia. Preciso perdoar para começar de novo, preciso começar a viver a história. Perdão. Mas quando Davi errava, que ele pecava, tinha consequências. Porque quando nós perdoamos, quando nós pedimos perdão a Deus, nós, com Deus, está tudo certo, porque Deus perdoa, pela misericórdia dele, pela graça dele, ele perdoa. Mas o pecado tem consequência que nós vamos colher. Quando nós vamos estudar, nós vamos ver que Davi, o livro de 1 e 2 Samuel, é repleto de consequências das escolhas erradas de Davi. Porque ele fazia as coisas, pedia perdão com Deus abençoava novamente ele. Mas tinha as consequências que ficavam. Quando nós fazemos um comparativo, que está no slide número 54, por gentileza, fazemos um comparativo de Saul e Davi, nós vemos as diferenças entre um e outro. No slide 54, nós falamos sobre a origem. Claro, vamos falar de origem primeiro. Saul veio da tribo de Benjamim e Davi veio da tribo de Judá. A aparência de Saul era exaltada. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo número 9. Saul, a aparência de Saul era exaltada. 1 Samuel, capítulo número 9. Está escrito errado ali, Esaú. Saul.
exaltada. Não, Davi era elogiado. Nós vamos ler os 2 pontos. Saul está certo ali, irmão. A aparência de Saul era exaltada. 1 Samuel, capítulo número 9. Diz assim. 9, versículo de número 2. Este tinha um filho, vamos ler o 1 primeiro. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afaia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Veja o que é falado de Davi, 1 Samuel 16, 12. Então, falando de buscar Davi, então mandou buscar, era o profeta Samuel, na casa de Jessé. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge este mesmo. Saul, a aparência dele era exaltada. Davi era elogiado. Queridos, cuidado quando você mesmo falar de você. Já viu alguém falar assim: nossa, eu sou tão humilde? Querido, humilde é quando as pessoas dizem que você é humilde. Porque você falar que você é humilde é fácil. Você analisar você mesmo, é muito fácil você falar de coisas que você acha que você é, né? Agora, quando os outros dizem: conhece fulano? Conheço. Aquele rapaz é gente boa, né? Sinal que é gente boa mesmo, né? A pessoa está falando, não é você que falou de você, é os outros que estão falando de você. Saul, ele era uma pessoa que era elogiada. Davi, as pessoas gostavam dele. Saul era exaltado. As pessoas diziam que ele era muito belo. Ele tinha uma aparência muito bela, como a Bíblia diz. Cuidado, isso traz para nós como experiência, cuidado que nós falamos de nós mesmos. Deixa as pessoas falar quem você é. E como que eu vou passar para as pessoas quem eu sou? Seja um testemunho. Seja um testemunho, querido. Né? Que as pessoas possam falar de você, falar bem. Você é uma testemunha, você é uma testemunha, você é uma testemunha. Né? Que Deus venha falar de você, falar para você. Né? Que Deus venha, querido, falar de você, falar bem de você. Né? Que as pessoas venham falar bem de você, pelo seu testemunho. Amém, meus irmãos? O profeta foi ao encontro. Está dentro da bolsa. Ou está dentro do carro. O profeta foi ao encontro de Saul. 1 Samuel 9,14. Saul foi ao encontro do profeta. Davi, o profeta veio ao encontro dele. Né? Se você pegar 9,14, vamos ler 1 Samuel 9,14. Você vai ver o quê? Saul indo ao encontro do profeta. Subiram à cidade e ao entrarem, Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Saul foi ao encontro de Samuel. 1 Samuel 16:3, um pouquinho à frente aí. Fala assim: convidar Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a quem hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. O Samuel foi na casa de Jessé e ungiu Davi. Querido, Deus te achou. Fala amém. Deus te achou. Deus foi ao teu encontro. Porque quando nós falamos, querido, quando eu vim para Jesus, é muito prepotente nós, né? Se eu usar essa frase para mim, para a minha vida, por exemplo, quando eu vim para Jesus, falei, querido, quando eu vim para Jesus, porque senão eu morria. É porque eu precisava dele.
No meu caso, quando eu vim para Jesus, eu estaria morto já. Não tinha mais como. Eu tinha matado a Zilda. Era um dos dois. Um de nós tinha morrido. Não tinha mais condição de a gente viver. Na verdade, quando eu vim para Jesus, é quando eu tomei a decisão de vir para a igreja, que a gente quer usa essa frase. Tomei a decisão de vir para a igreja. Mas na verdade nós veio por quê? Porque não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito, é um vazio gigantesco nesse mundo, que não tinha mais como eu ficar. Então, quem foi que tocou no teu coração e falou assim, eu preciso procurar uma igreja, preciso fazer alguma coisa diferente, porque não está dando para ficar mais assim. Foi Deus que te achou. Foi Deus que te achou. Foi Ele que te achou. Então você não veio para Jesus. Ele falou no teu coração, através do vazio que você estava passando, falou, eu preciso buscar uma igreja, preciso conhecer Deus. Não dá para ficar desse jeito. Não dá para ficar desse jeito. Então, querido, a diferença entre um e outro. A unção, sobre a unção. Caminhando para fora da cidade, o Espírito se apossou de Saul. Veja bem uma coisa. Samuel, quando foi falar, ungiu Saul. Se você ler lá em 1 Samuel, aí, no 9:27, fala que ele falou assim, fala para o seu moço ficar um pouco para trás. Samuel falou no secreto com Saul. Ó, você não sabe você que Deus te escolheu? Não sabe você que Deus te chamou? Foi no secreto. E a unção de Davi, como foi? Foi um público. 2 vezes ainda, né, pastor? 3 vezes, né, pastor? Foi ungido 3 vezes. Davi foi ungido na casa de Jessé, foi ungido quando assumiu uma parte do reino, depois em Israel. Foi ungido 3 vezes Davi. Davi foi ao público, Saul foi no secreto. Eu não vou ler, mas está escrito em 1 Samuel 9:27, 10 e 1. As duas situações está escrito na Bíblia, que o Espírito do Senhor se apossou. Mas no caso de Saul, como nós falamos semana passada, teve um momento que o Espírito do Senhor saiu. E Davi, não tem relato falando que o Espírito do Senhor saiu. Por causa do arrependimento. Queridos, o Espírito de Deus hoje está dentro de nós. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Você está em dúvida que o Espírito de Deus está aí? O Espírito de Deus está dentro de você. Ele não vai sair. Só que às vezes ele deixa de manifestar o poder dele. Porque eu deixo de ter um relacionamento com ele. Veja bem que eu me relaciono e ele se manifesta. Eu me relaciono com Deus e ele se manifesta. Eu me relaciono com Deus e ele se manifesta. E quando eu decido não me relacionar, quando uma pessoa decide não falar mais com Deus, não buscar mais a face de Deus, não significa que Deus não está lá. Significa que Deus não está se manifestando, porque há falta de relacionamento. Amém, meus irmãos? Essa é a diferença. De Saul, o Espírito se apossou e saiu. De Davi, o Espírito ficou. Mas Davi, um homem que cometeu tanto pecado, mas ele se arrependia. Ele se arrependia. Essa é uma diferença. A coroação de Saul foi diante de todo Israel. A coroação de Davi foi primeiro diante de Judá, depois para todo Israel. A coroação. Queridos, Davi foi muito perseguido por Saul. Muito perseguido. E nessa perseguição que Davi sofreu, a gente percebe que no mesmo lugar onde ele foi perseguido e até humilhado, é o lugar onde ele foi exaltado. Isso é resposta de obediência, porque você não vê Davi desistindo. Você vê Davi obedecendo e caminhando. Tem lugares, situações que nós vivemos, que se nós não tivermos uma palavra para nós sairmos, não é para nós sairmos, para nós ficarmos, porque aonde nós somos humilhados, nós seremos exaltados por Deus. Aonde nós fomos humilhados, se não tivermos uma palavra, nós temos que ficar ali. Queridos, não é normal uma pessoa ser humilhada, principalmente dentro de igrejas, não é normal. Isso não é para acontecer. Mas, queridos, nós vivemos no meio de uma igreja que tem pessoas. E no meio das pessoas, não é o pastor, não é os diáconos. Às vezes é um irmão. E aí você acaba tomando comportamento, não vou mais na igreja porque o irmão me machucou. Mas que culpa tem do irmão ter machucado? Que culpa que a igreja tem? Foi um irmão que machucou você, te feriu.
algo que falou algo que você não gostou. E às vezes a pessoa deixa na igreja, porque eu não vou na igreja porque eu não gosto do irmão. Mas, querido, já estava errado o princípio, porque não tem que vir na igreja por causa do irmão. Vir na igreja por causa de Deus. Então, queridos, se acontecer algo na tua vida, que você for humilhado em algum lugar, permaneça na sua posição enquanto você não tiver uma palavra. Não saia. Não se aventure. Não saia tomando decisões por você mesmo. Porque, queridos, decisão que nós tomamos por nós mesmos, nós sofremos as consequências, a colheita daquilo. Davi foi muito humilhado, perseguido, mas ele ficou lá. Davi ficou procurando, desejando a morte de Saul. Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul por 2 vezes. Ali, Saul na mão dele. Ele não feriu. Por que ele não feriu? Ele não feriu e deixou uma palavra. Não toque no ungido do Senhor. Pode estar errando? Pode, mas ele é ungido do Senhor. Pode ter falado algo que magoou? Pode, mas ele é ungido do Senhor. Você é ungido, você é ungido, você é ungido, você é ungido. Ninguém vai tocar em você. E quem tocar em você, arrumou um problema com o Todo-Poderoso. Arrumou um problema com o Todo-Poderoso. Então, antes de você falar algo, ou pensar em algo de alguém que é ungido, não fala nada não, irmão. Não fala nada não, que Davi já deixou até escrito já, que é perigoso esse lugar. Não fala nada não. Por quê? Ao mesmo tempo que se você falar ou tocar, você arrumou um problema com o Todo-Poderoso, certo? Quando você obedece ele, você ganha um ponto com o Todo-Poderoso também. Não vou tocar não. Vou tocar não, porque isso aí é ungido. Eu não tenho que falar com ninguém. Mas com um separado, então, está mexendo diretamente com Deus. A postura de Saul, presunçoso e orgulhoso. Vamos abrir lá 1 Samuel 13, que é interessante nós lermos isso aqui. Presunçoso. Vamos ler o versículo 11, do 13, versículo número 11 para frente. Perguntou Samuel para Saul: que fizestes? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham juntado em Micmas, pensei, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: precedesse neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si o homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Versículo número 15. Então se levantou Samuel, subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Queridos, Saul era orgulhoso. Às vezes, queridos, nós estamos em algumas posições, no nosso trabalho, na igreja, em qualquer lugar, nós não podemos deixar isso subir a nossa cabeça. Porque, querido, nós estamos aqui para ser servo do Senhor. Fala amém. O ministério é do Senhor. É dele. Aonde nós estivermos, querido, nós não podemos achar que nós podemos fazer tudo. Não é tudo, não. Né? O que difere entre aqueles que estão à frente do trabalho ou trabalhando de obreiro na igreja é só a responsabilidade. Porque diante de Deus nós somos todos a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. É só a responsabilidade. Você pensa que é fácil para nós estarmos aqui à frente? Não, para nós tudo é muito difícil, porque é uma responsabilidade falar de Deus. Tudo que nós falamos aqui, nós somos responsáveis por isso. E Saul achava que ele era o rei, e Samuel estava demorando. Nós temos o costume de achar que as coisas de Deus demoram, né? Aí, às vezes, nós queremos arrumar um jeito de
deixa eu resolver isso aqui, porque Deus não está falando nada. Então eu vou dar um jeito de resolver isso aqui. Ah, querido, quando nós falamos, vamos dar um jeito de resolver, pronto. Começou a dar tudo errado já. Porque Deus não tem responsabilidade daquilo que eu tomei a decisão de fazer. Que eu não perguntei para ele. Deus não tem responsabilidade sobre isso. Deus, depois vamos falar, Deus ajuda eu a resolver. Deus até ajuda, mas responsabilidade é nossa. Por isso, Deus, querido, faz aquilo que Deus colocou você para fazer. Lá no seu trabalho, aqui na igreja, onde estiver. O que Deus colocou você para fazer, faça. E Deus já fala de Davi, o homem segundo o coração. Querido, que nós sejamos encontrados como homem e mulher segundo o coração de Deus. As pessoas olham para você e falam assim, toda vez que eu olho para aquela pessoa, eu sinto a presença de Deus. Toda vez ela tem uma palavra de Deus para mim. Segundo o coração. Não fala outra coisa, só falo segundo o que Deus manda. Se Deus não mandar, eu não falo. Se Deus não mandar, você não fala. Você seja uma pessoa segundo o coração dele. A diferença de uma pessoa que foi escolhida, colocada no lugar porque o povo pediu, e uma outra que foi colocada por Deus. Você pode ver que as qualidades de Davi eram superiores às de Saul. Eram superiores, por quê? Porque ele era chamado por Deus para estar ali. Né? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Um pouquinho mais à frente, eu só coloquei aí mais um, passa mais uma, por favor. Coloquei mais um mapa, porque eu não quero que você esqueça disso aqui. Né? Norte, sul, tudo isso nós já conversamos. Da onde veio Saul e da onde veio Davi. Tribo de Benjamim. Aqui, Benjamim, querido, fica aqui, ó. É onde fica Jerusalém. Né? E depois nós vamos falar, eu já vou mostrar para você aqui, ó, bem aqui onde fica o Monte Carmelo. Bem aqui em cima. Monte Carmelo. Monte Carmelo é onde Elias ofereceu sacrifício ao Senhor. Né? Eu estou falando agora aproveitando o mapa, porque depois eu vou falar e vocês vão lembrar porque eu estou falando. Né? Então, daqui veio Saul e Davi veio daqui, de Judá. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E eu não quero que você esqueça do norte e sul. Não esqueça disso aí. Chato esse professor, né? Chato, né? Não esqueça disso aí, que vai ser importante. Queridos, nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel, eu vou falar de alguns pontos que tem importantes para nós falarmos sobre ele. Eu quero falar sobre o filho de Saul, que chamava Jonathan. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo número 20. Jonathan era filho de Saul. Algumas pessoas interpretam Jonathan como uma pessoa que era desobediente ao pai. E, na verdade, Jonathan não era uma pessoa desobediente ao pai porque gostava de Davi. Jonathan era uma pessoa que via que era injustiça que o pai fazia com Davi. Né? A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais. Amém, meus irmãos? Honrar os nossos pais. Né? Se nossos pais pedirem para nós fazermos algo contra a palavra de Deus, nós não somos obrigados a fazer. Contra a palavra de Deus. E Jonathan via uma infidelidade. Infidelidade, injustiça de Saul contra Davi. Ele via que era injusto a perseguição de Saul. Por isso que Jonathan era amigo de Davi. E aqui eles fazem uma aliança, 20, capítulo número 13. Vamos voltar um pouquinho no 11. Disse Jonatas, vem, falou para Davi, e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. Então disse Jonatas a Davi, o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, sondando em meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, se houver coisa favorável para Davi, não enviarei a ti e não te farei a saber. Jonathan está falando, não vou te falar. Se meu pai falar que vai matar você, eu não vou falar para você. Claro que eu vou falar. Versículo número 13. O Senhor faça assim a Jonathan e a outro tanto. Se querendo meu pai fazer tal mal, eu não te disser saber e não te deixar partir para ires em paz, o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Se eu então ainda viver, não usarás comigo de bondade do Senhor para que não morra?
nem tampouco cortarás a minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor dessaigar da terra a todos os inimigos de Davi? Olha aqui para mim, querida, eles estão fazendo uma aliança. Jonathan está falando assim, não vai eu ser fiel com você? E você não vai ser fiel comigo, Davi? Se meu pai vinha perseguir você? Porque, queridos, só para você entender, quando um rei morria, quem assumia depois era o filho. Então era normal quando alguém usurpava o trono, no caso aqui, Saul foi ungido, e o próximo rei que foi ungido foi Davi, que era de outra família. Era normal que se Saul viesse à morte, era normal que Davi matasse todos os descendentes de Saul. Isso era normal acontecer, eles matarem, porque para poder que não houvesse conspiração depois do filho de um rei anterior querer pegar o trono. Então eles matavam todos os filhos. Então Jonathan faz uma aliança, vendo a injustiça de Saul contra Davi, Jonathan fez uma aliança com ele. Você não vai, eu vou ser fiel com você. Vou ficar aqui dentro da casa do meu pai. Se eu ouvir alguma coisa de alguém querendo matar você, eu te falo. Mas você também não vai cuidar de mim quando você assumir o trono? Ele estava trocando fidelidade. Falando, você vai ser fiel comigo e eu vou ser fiel com você. Né? E assim foi. Um foi fiel com o outro. A Bíblia diz que os dois eram amigos. Um cuidava do outro. Né? É um fato importante que não era porque Jonathan era contra o pai dele. Não era um rebelde contra o pai. Era um filho que via que o pai estava sendo injusto. E fez uma aliança com Davi. É importante que eu quero ler com você o que aconteceu nessa aliança. Eu quero ler com você. Eu coloquei aqui. Só um minutinho que eu coloquei no celular. Gente, ninguém vai falar nada hoje? Vai deixar eu sozinho hoje aqui, ô pastor Harold? Não tem nada que Deus quer falar com você aí, não? Lá em 2 Samuel, capítulo número 9, pastor Rodrigo, fica à vontade para falar aí, a Zilda também, minha esposa, pastor, e todos os irmãos, fica à vontade para falar. Fica à vontade para perguntar, se nós não soubermos, eu pergunto para o pastor, depois eu te falo. 2 Samuel, capítulo de número... Isso, 2 Samuel, capítulo número 9. Diz assim a palavra de Deus, do 1 ao 13. Aqui, querido, nessa situação, já tinha morrido Saul, já tinha morrido Jonathan, tá? Tinha morrido os filhos já de Saul também. Aí falou, ó o que Davi fala. Perguntou Davi estava no reino de Israel como um todo. Perguntou Davi, resta ainda alguém na casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor a Jonathan? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu ele, teu servo. Perguntou o rei, não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei, onde estás? Respondeu Ziba ao rei, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aí você vai lá para o... Vamos falar. Versículo de número 13. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém, querido? Olha o que Davi fez lá na frente. Não há ninguém que eu possa abençoar da casa de Jonathan. O que é isso? Lembrou da aliança. Lembrou que tinha falado para Jonathan. Eu vou cuidar da tua casa. Eles fizeram uma aliança. Fidelidade. Fidelidade. Queridos, parece uma coisa tão simples, mas como tem gente infiel. Todo lugar, misericórdia. Todo lugar.
Só comigo? Será que tem? Ou você também já viu muita gente infiel que passou pela sua vida ou está andando com você nesse tempo? Infiel. Esquece das alianças que faz. Nós não podemos esquecer das alianças. Não podemos esquecer da aliança. Nós que somos à frente da igreja, eu já passei por muitos casos no meu tempo de ministério, quando eu cuidava de igreja, de gente falar assim, não, vou ficar com você aqui, pastor. Estou com você, estamos juntos. Estamos juntos. Fala, então estamos juntos, né? No outro culto o irmão não via. Mas nós estamos juntos ou não estamos juntos? Mas também falou semana passada que estamos juntos. Aí vinha alguém falar para mim assim, um exemplo que eu estou dando, tá? Vinha alguém falar para mim assim, falaram, o pessoa Cicrano falou isso não sei para mim. Eu falei assim, mas não, falou que nós estávamos juntos. Estamos juntos ou não estamos juntos? Né? Até que página nós estamos juntos? Queridos, isso é infidelidade. Quando nós falamos assim para o pastor antes, eu falei para o pastor antes assim, qual a palavra que eu falei para o pastor antes? Eu falo da minha vida. Eu falei para o pastor antes, a direção que Deus deu para mim é que por esse ano nós vamos ficar por aqui. Queridos, pode acontecer o que acontecer. Esse ano aqui eu vou ficar por aqui. Como assim? Pode acontecer o que acontecer, só se Deus falar, sai daqui. Ou ele falar assim, não quero mais que você venha aqui, eu não venho mais. Porque é fidelidade, eu falei para ele, está contando comigo esse ano aqui. Não tem como. Esse ano, eu falei para ele que esse ano eu vou estar aqui. Pode acontecer qualquer coisa, ele tem que pôr a cabeça no travesseiro e falar assim, eu sei que o Fernando vai estar lá no culto, porque ele fez uma aliança comigo. Quando nós fazemos uma aliança com a liderança da igreja, depois nós não vem no culto, pronto, isso não estamos juntos não. Nós estamos separados. Isso é infidelidade, claro. Isso é infidelidade, querido. Ser fiel é cumprir com a palavra. E Davi sabia que ele tinha feito um compromisso. Davi sabia que ele tinha feito um acordo. Não dá para mim. Eu preciso saber se tem alguém. Se tiver alguém vivo aí, eu preciso abençoar, porque eu prometi para o Jonathan. Tinha passado anos, querido. Mas Davi lembrou e cumpriu a palavra. E diz a palavra de Deus que Mefibosete, que era um aleijado, se arrastava no chão, sentou na mesa do rei. Essa palavra é muito linda, né? Dá uma pregação maravilhosa, assim, né, pastor? Essa palavra de Mefibosete dá uma pregação maravilhosa. Querido, não importa como você chegou diante de Deus, você chegou se arrastando. Você vai se assentar na mesa do rei, junto com o rei. Não importa o jeito que você chegou, querido. Mefibosete chegou se arrastando, mas sentou na mesa com o rei. E o rei falou assim, tudo que é de seu pai aqui. Porque o reino de Davi foi maior do que o reino de Saul. Tudo que o seu pai conquistou é teu, não é meu não. Pode pegar as terras para você. E deu, querido, aspas que eu vou abrir, aleijado, porque ele continua aleijado. Mais rico. Abençoado. Por quê? Por causa de uma palavra de fidelidade. Davi podia falar assim, deixa quieto, né? Ninguém sabe que eu falei que o Jonathan está lá. Morre aqui. Mas diante de Deus, nenhuma palavra é esquecida. Por isso, toma cuidado com as alianças que você faz, viu? Toma cuidado com as alianças que você faz. Porque a boca falou, está selado no céu. E daí? Quando eu vim para Cristo, por favor, pastor. Quando eu vim para Cristo, eu gostava muito de contar piada. Gostava muito de contar piada. E eu vim para Cristo, e as piadas, às vezes, acaba sendo uma palavra que é uma profecia, porque minha boca fala, Deus sela. E se for maldade, o diabo cata. Porque contra a legalidade. Então, eu falava assim, eu tomava mais cuidado quando eu falava. Minha mulher brigava comigo todo dia. Todo dia brigava comigo. Uma mulher briguenta. Brigava comigo no bom sentido, porque ela queria ver eu colher o que eu falava. Mesmo que fosse brincadeira. Por isso, toma cuidado com as alianças que você faz. Se não tiver certeza, pede mais um dia para orar. Vou conversar lá em casa. Ontem, na minha vida, eu ia fazer um negócio. Eu falei, a pessoa falou, vamos fazer negócio agora. Eu falei assim, conversar em casa primeiro. Depois a gente conversa. Vou orar. Porque na cabeça quente nós tomamos um monte de decisão, né? Não, tem que resolver, vou tomar decisão. Vai tomar um monte de decisão. Quando está fazendo um monte de aliança, e depois tem consequência. Ora, conversa em casa. Coloca todo mundo a par. Porque se der errado, mesmo, é para dar certo.
Mas se der errado, pelo menos a pessoa que está com você vai estar junto na colheita do errado também. Agora, se você tomou a decisão sozinha, vai colher todo mundo uma coisa que você decidiu. Quando uma pessoa que é líder de uma casa, o pai, por exemplo, toma uma decisão errada sem falar com a mulher é obrigada a colher o fruto junto. E quando toma a decisão juntos, e mesmo assim deu errado, vamos, agora juntos vamos resolver isso aí. Porque nós tomamos decisão junto, né? Toma a decisão junto, porque senão depois as consequências der errado, a outra pessoa vai colher junto com você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Por favor. A paz do Senhor a todos. O pastor estava falando a respeito da fidelidade, né, da aliança que Davi fez com Jonatas. E algo que me chama a atenção no texto, isso aí fica de um alerta para nós, né? Davi, quando chega em Ziba e pergunta a alguém da casa de Saul, né, ali da casa de Jonatas, né, que eu possa ajudar, possa honrar, daí Ziba ele conhecia. Até então o que ele fala? Tem um. Ele sabia até o endereço, na casa de Maquis, lá em Lodebar. Mas o que chama a atenção, Davi, ele perguntou, você conhece? Conheço. Ele é aleijado dos pés. Davi não estava perguntando qual era a característica dos descendentes de Jonatas. Mefibosete. Que era Mefibosete. Ele perguntou, você conhece? Era para ele responder, eu conheço, está na casa de Maquis, lá em Lodebar. Mas observa a falta de vigilância de Ziba, que era o que nós viemos atentar. Quando ele pergunta, você conhece? Eu conheço. Está na casa de Maquis, lá em Lodebar, mas ele é aleijado. Já contou o defeito da pessoa. Então, cuidado. Às vezes a pessoa vai te perguntar, você conhece o pastor Rodrigo? Estou dando um exemplo, tá? Conheço, é um abençoado. Brincadeira. Conheço, é o careca, né? Assim, conhece fulano? Conheço. Onde que ele mora? Tal não lugar. Que seja um defeito, né? Onde que ele mora? Tal lugar. A pessoa quer saber se você conhece. E o endereço. Conhece fulano? Conheço, em tal lugar. Da Ziba já não. Conheço. Era aleijado, com todos os defeitos. Então, às vezes, não tem que tomar cuidado. O pastor pergunta, conhece fulano? Ih, pastor, conheço, mas um rebelde, rapaz, dá problema no ministério. O pastor só quer saber se você conhece. É o cuidado nós temos que ter. Às vezes a gente, inteira, né? Às vezes a gente cabe, a pessoa até mudou. Às vezes, 1 ano atrás, 2 anos atrás, o cara era ruim. Era um cara problemático. Uma pessoa horrível. Mas, porém, de 2 anos para cá, às vezes Deus transformou a vida dela. A gente está lá, conheço. Rapaz, você me deu dor de cabeça, o cara é isso, o cara é aquilo. Então, cuidado. Quando perguntarem para você sobre fulano, ciclano, conhece? Você já sabe, conheço, lembra de Ziba. Não vai contar os defeitos, não. A pessoa já está até boa e a gente está matando a pessoa. Verdade, né? Boa observação, pastor. É uma boa observação. Conheço, mas vou falar uma coisa, eu vou falar nada, não. Não vou falar nada, não. Queridos, nós não somos obrigados a responder tudo, sabia? Nós não fomos colocados como juiz de nada, nós não somos juiz de nada, ninguém é. Né? Uma vez eu estava numa outra igreja que eu estava, e daí disseram para o líder dos pastores que o pastor tinha feito algo com uma ovelha. Aí o líder dos pastores me chamou, lá no canto da igreja, e falou assim, ó, viu, vem cá. É verdade que ele falou isso? Eu falei assim, eu não ouvi. Na verdade, isso, verdade, isso. Eu falei assim, pastor, eu respeito muito o senhor. Só que quem colocou lá, um foi o senhor. Então o senhor vai lá ver o que ele está fazendo. Você não vou falar, não. Eu não vou falar nada, não. Mas é verdade, eu falei assim, não vou falar. Mas não vou falar nada. Por quê? Porque na minha cabeça, no meu coração, estava o que eu acabei de ensinar agora de pouco. Ele é ungido, eu vou falar. É minha responsabilidade agora. Sou eu, por acaso, que tenho a guarda dele? Não sou eu, não tem que falar nada. Por quê, querido? Às vezes eu falo assim, não, mas é o líder dos pastores, estou falando, mas qual o problema de eu responder isso para ele? Eu não estou sendo desobediente. Eu não sou obrigado a falar nada de ninguém. Né? Não precisa se colocar desse jeito, né? Assim, não, mas é o líder que está falando, então eu tenho que falar, não tenho que falar nada? Eu não tenho que falar. Né? Por quê, queridos? Porque ele colocou ele como líder, ele tinha que ir lá investigar, não eu, né? Eu não estava mentindo, porque eu não tinha ouvido isso que ele falou, eu não tinha ouvido ele falar. Eu não estava no culto, ele não falou.
Eu não tinha ouvido ele falar. Se eu tivesse ouvido e fosse uma coisa errada para correção, eu poderia falar. Está errado, porque está machucando a ovelha, judiando a ovelha. Aí eu falaria. Mas eu não tinha ouvido. Não tinha ouvido. Falei, eu não ouvi, não. Se falou, eu não estava no culto. Aí ele pegou e falou assim, mas é verdade, começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim, pastor, o senhor colocou ele lá, você vai lá ver. Eu não vou falar nada, não. Eu não vou falar. Porque eu não tenho responsabilidade de falar nada de ninguém. Porque a gente se envolve em problema que não é nosso, coisa que não é nossa. Nós não é obrigado a resolver. Não fica querendo resolver todos os problemas que você acha que tem na igreja. Fazer, eu tenho que resolver isso, porque diante de Deus está errado, eu vou resolver. Não vai, queridos. Foi te dado essa autoridade para resolver alguma coisa? Alguém deu essa autoridade para você? Deus falou? Não, vai lá que você vai ser o juiz. Tudo estiver errado lá, você fala. Deus falou para você fazer isso? Deus não falou nada. Então, chega aqui, faz aquilo que você foi colocado para fazer. Né? Por favor, pastor. Bom dia, paz, irmãos. Deus abençoe. Essa situação de Ziba no texto aqui, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Ziba, ele ficou na vida de Mefibosete. Inclusive, lá na frente, ele deu um problemão para Mefibosete, quando Davi foi tirado do trono, né? Pelo filho Absalão. Caiu meu esboço ali. Opa, vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Já peguei, é meu. Então, essa situação, né, de Mefibosete com Ziba, né? Lá na frente, quando Davi retorna, quem vai ao encontro de Davi é Ziba, com carreta, né, de alimentação. E aí o Davi perguntou, cadê Jonathan? Rei, ele abandonou o senhor, falou que agora ele vai reinar, né? Então ele desprezou o senhor. E aí mais adiante, depois chega o Mefibosete, né, que ele falou, rei, eu queria ir, mas Ziba me enrolou, deixou eu lá, eu sou aleijado, não consegui acompanhar o senhor. Aí Davi, mas Ziba falou isso, isso e isso, e eu acreditei e dei muitas coisas suas para ele. Então, resumindo a história, né? Tem sempre um Ziba na nossa vida. E tem que cortar, irmão. Tem que cortar drasticamente. O Ziba é o galanteador. O Ziba, né, pode ser um homem, mulher, é o puxa-saco. O Ziba é aquele que sempre está ali, mas de olho nas suas coisas. Então, corta radicalmente esse Ziba aí. Né? Glória a Deus. Pode levar já. Eu já tirei uma foto já. Glória a Deus. Eu vou pular aqui o 57, por favor, o slide 57. Outro ponto importante na 1 Samuel, 2 Samuel. Querida, quando a aula é gostosa, para mim está sendo, por exemplo, aprendo muito, e aí acaba não avançando os slides, mas eu já disse que eu não me preocupo com isso, o importante é aprender, né? Eu falo sempre aqui que eu não tenho data, até tal dia eu tenho que acabar, né? Não tenho data para acabar, eu tenho que ensinar, né? Aquilo que Deus está colocando no meu coração. 1 Samuel, capítulo 25, fala de uma mulher, Abigail. Foi a mulher sábia entre dois homens, um tolo, um precipitado, o marido dela. Davi reagiu com igual insensatez e queria começar uma batalha. Então Abigail tomou a melhor decisão e apaziguou o ânimo de Davi. Após o encontro deles, Davi reconheceu a sabedoria de Abigail. 1 Samuel, capítulo número 25, do 32 ao 35. Diz assim: Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho e bendita sejas tu, que hoje me impedisse de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. De outra forma, na verdade, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi aceitou das mãos delas o que ela tinha trazido, e lhe disse, sobe em paz à tua casa, eu dei ouvido à tua voz e concedi o teu pedido. Amém, querido? Uma decisão importante de Abigail, quando Nabal, o esposo dela, desonrou Davi. O servo de Davi chegou para ele pedindo que ele pudesse usar parte das terras de Nabal
aonde estava o Monte Carmelo, onde eu mostrei para vocês, para que Davi pudesse ficar ali por um tempo, porque Davi estava correndo da perseguição de Saul. Então ele queria ficar ali por um tempo o exército dele, e Nabal desonrou. Mas quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé aí? Conheço não. Estou nem aí com ele não. O servo voltou e falou para o Davi. Davi, ó, Nabal falou isso, isso e isso. Foi insensato a hora de falar. Uma desonra para o rei. Davi foi mais insensato tanto quanto. Pegou a espada e falou, tira todo mundo da espada da baia, que ela vai matar todo mundo da casa de Nabal. Não quero nem saber. Abigail, a esposa, diz que a esposa é um radar maravilhoso, né? O homem não enxerga quase nada, a mulher vê tudo, né? Só na minha casa isso aí? Só na minha casa que a mulher vê tudo? O homem é meio difícil de ver tudo. O homem vê poucas coisas quando ele vê uma imagem. A mulher já tirou filmagem de tudo, tudo é conversa. Né? E aí a Abigail viu, falou, isso aí vai dar problema. Olha como é que o meu marido, insensato, falou com o rei já está vindo agora matar. Falou, pega algumas coisas aí, montou na jumenta e foi contra o rei. E pegou e adorou o rei e falou, não leve em conta que esse homem está falando, não. Não leve em conta, não, poupa a minha casa. Estou resumindo, tá, meu irmão? Aí Davi falou assim, vou levar em conta o que você falou. Não vou matar ninguém. Deixa quieta essa conversa. Foi por causa que ela foi prudente. Querido, nós homens temos que aprender a ouvir nossas mulheres, às vezes. Às vezes, tá bom sempre, amor. Porque nós não conseguimos enxergar o todo. O radar delas são melhor, cara. A sensibilidade delas são melhor. Elas conseguem ver aonde nós não conseguimos enxergar. Nós queremos tomar decisão na nossa casa, querido, de coisas dos nossos filhos, sendo que nós nem ficamos em casa direito. Ela fica o dia inteiro com o filho lá, com o adolescente, jovem, criança. Ela fica o dia inteiro, conhece muito. Claro que ela conhece muito mais o filho. Claro que ela conhece todas as situações que estão em volta. Ela está o dia inteiro lá, você ficou o dia inteiro fora. Aí ela pega e fala assim, não leve em conta essa situação que está passando com fulano, um dos filhos. Você fala assim, não, vou levar em conta sim, porque isso aí é manha. Vamos falar um exemplo. Não leve em conta esse choro, não, que esse choro é manha. Você fala, não é manha não, ele está com dor. Quem conhece mais? Quem ficou o dia inteiro com ele? Quem sabe toda hora que ele vai manha? É o seu ou é ela? Ela tem mais vivência e tem mais radar do que está acontecendo em volta. Sensibilidade para enxergar o que está em volta. Então, leve em consideração o que a sua esposa te diz. Eu, querido, não tenho vergonha de falar nenhuma vergonha. Eu não tomo nenhuma decisão se a Jesus não estiver comigo. Não tomo. E se for algo que eu acho que a Zilda está errado, eu vou conversando com ela até mudar a cabeça dela. Eu falo assim, Zilda, nós vamos ter que fazer assim. Porque você está falando está errado. Por causa disso. Eu mostro para ela que o caminho é outro. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Mas nós temos que levar em consideração o que a nossa mulher diz, querido. Temos que levar em consideração. Nós temos que levar. Temos que ouvir. É um diálogo, é um relacionamento. Tem que ter essa comunicação. Como nós já vimos aqui nas aulas de comunicação que nós fazemos um tempo atrás, tem que ter esse diálogo. Ouve a sua mulher que é mais fácil você ter sucesso e mais sucesso do que você já está tendo se você for uma pessoa que dialoga com a sua esposa. Ouve ela. Abigail viu que se ela não tivesse ido até ela, tinha morrido. A Bíblia diz que ela era formosa. Nabal veio a falecer logo depois. Davi fez o quê? Traz Abigail para minha casa. Pegou ela como esposa. Eu creio, querido, que Davi, além de ter pegado ela como esposa, por ela ser bonita, como a Bíblia diz, ele também levou em consideração ela ser o quê? Sensata. Ser sábia. Davi falou, eu quero essa mulher perto de mim aqui. Com certeza, naquele tempo, por causa do machismo que existia, tudo, claro que o rei não ia pedir conselho para ela por causa da cultura, era diferente, né? Mas, de fato, Davi pegou ela como esposa e trouxe ela para dentro da casa dele. Leve em consideração o que a sua esposa diz. Ouve ela. Se você quer que a sua esposa... Tem gente falando para a esposa aí, tá vendo? Aprenda aí. Tá vendo? Tá vendo? Ouve aí. Se você, querido, acha que você
é o cabeça da tua casa, e o que você fala é a última palavra, busque em Deus, então, essa posição. Tem gente reivindicando o que não tem. Reivindica o que não tem. Não é exemplo para nada, quer reivindicar o quê? Seja um exemplo para quando você falar, sua esposa fala assim, não, é bom ouvir ele, porque ele ora, né? Ele acorda de madrugada para orar, ele jejua, ele busca a presença de Deus. Seja um exemplo para você ser respeitado. Muitos homens dizem que não são respeitados. Algumas vezes é porque não são exemplo. A mulher fala assim, é igual o Nabal, né? É um doido, não liga para ele não, ele é um doido. Né? É igualzinho o Nabal. Ela foi na frente por quê? Falou assim, ó, se eu deixar agora ele colher consequência, é capaz até eu colher junto, que vai matar todo mundo. Eu preciso ir lá na frente. Foi lá, foi sábio. Então, querido, seja um exemplo para você conquistar o seu espaço que Deus deu para você como cabeça. É Deus que deu essa posição como cabeça da tua casa. Mas seja um exemplo para poder você ter essa autoridade. Estão me entendendo, irmãos? Parece um encontro de casal aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos avançar mais um aqui. Mais uma parte importante. Eu vou querer pular essa parte por causa do tempo. É mais importante a outra. Slide número 59, por gentileza. Esse homem era filho de Davi. Quem? Absalão, estou falando. Esse homem era filho de Davi. Talvez seja o melhor exemplo do efeito da negligência de Davi como pai. Ao matar Amon, seu meio-irmão, Absalão recebeu ira, mas não repreensão de seu pai. Segundo Samuel 13:39. Em Reis, quando pela segunda vez o homem tenta tomar o trono à força, o autor bíblico menciona a ausência paterna de Davi em 1 Reis, capítulo número 1, versículo número 6. Absalão, querido, matou Amon, porque Amon se deitou com a minha irmã, que é de outra mãe, com Tamar. Absalão e Tamar era filho de Maaca. Salomão era filho de Betseba. Só para vocês entenderem quem era. Salomão era filho de outra mulher. Absalão era filho da mesma mãe e do mesmo pai. O Amon não era filho da mesma mãe do que Absalão. E Amon fez uma conspiração, se fingiu de doente, porque ele desejava minha irmã, se fingiu de doente, a irmã foi cuidar dele, lá no quarto, na recâmara dele, ele pegou ela à força e estrupou ela. Isso teve uma consequência, Absalão ficou muito revoltado, porque não houve providência da parte de Davi desse fato. Davi não cuidou dos filhos. Ó, querido, ó alerta. Nós falamos semana passada aqui de Eli e de Samuel, que não cuidava dos filhos como deveria. Agora nós estamos vendo Davi, um homem segundo o coração de Deus, também não fazendo o que deveria ser feito na questão dos filhos. Absalão ficou revoltado, foi lá e matou o irmão. Davi não ficou irado com a situação, rasgou as vestes por causa daquela confusão dentro da casa dele, mas não corrigiu Absalão. Queridos, eu ouvi uma vez isso e é verdade. Eu acredito nisso piamente, que às vezes nossos filhos querem que nós até repreendemos eles. Porque a repreensão, querido, também é uma demonstração de amor. Não é tudo de qualquer jeito, não. Porque a repreensão é uma expressão de amor. Porque quem ama, corrige, querido. Quem ama não deixa o filho ficar Deus dará de qualquer jeito. Quem ama, corrige. A Bíblia diz que Deus nos corrige porque Ele nos ama. A repreensão, querido, ela também é uma demonstração de amor. Porque, queridos, tem uma geração que está vindo aí que não há repreensão. Que é a geração que nós estamos agora. Você fala assim, está falando da terceira geração, depois de mim eu vou estar morto. Não, é essa aqui. É essa aqui. Essa aqui, querido, eles chegam em qualquer lugar, no primeiro emprego, chega lá, o chefe dá um... Mas você não fez isso aqui ainda? Precisava isso aqui para hoje? Você não fez ainda? Chega em casa chorando. O chefe falou assim comigo. Falou, me chamou a atenção. Mas quem falou para você? Falou para mim, quero me ter feito ontem, eu fiz hoje só. Mas, queridos,
Quantas vezes você não já levou, né, pastor? Pior que essa. Cobrança. Mas nós estamos com casco de rinoceronte, nós nem sente mais isso aí. Nós nem sente mais isso aí é uma pegadinha dessa aí, não dá nada. Agora a geração hoje, querido, igual dizem por aí, eu não gosto de usar essas expressões, igual de geração Nutella, né? Igual diz o outro por aí, né? É uma geração que não aguenta nada. Por quê? Porque não há repreensão. Não estou dizendo que você tem que ser um carrasco. Estou dizendo que você tem que mostrar para o seu filho que a vida não é fácil, não. Não é fácil, não. Que ele for por aí, nós vamos corrigir com amor. O mundo não é com amor, não. É só correção com toda a paulada. Não tem amor depois. Não é assim? Não é assim que você vive? Não é assim que você sente aí no mundo? Falei para minha esposa. Essa semana eu tive um problema num negócio meu aí, e a pessoa foi tão sem educação, mas tão sem educação, que eu falei assim, está todo mundo assim. Uma coisa era simples. Era simples, era um problema, mas era simples. Me ligou, soltou os cachorros em mim e falei assim, ó, eu até entendo o que você está falando, só que eu não estou aí, não tem como eu te falar o que aconteceu. Eu não posso te falar. Eu não estou aí. Você está falando, estou sabendo agora, eu vou corrigir o problema. Mas eu não estou sabendo. Não tem como eu saber. Tá aí. E ela falou um monte para mim. O que é isso, querido? Uma geração totalmente grossa, sem pudor algum. E quando ele fala com os nossos filhos que não são corrigidos no amor, eles ficam tudo machucados. Para você não ver o seu filho chegar em casa chorando porque foi maltratado, alguém foi rude com ele aí fora, mostre para ele dentro da tua casa hoje, criança, adolescente, que o mundo não é fácil. Não crie um mundo que você sabe que não existe para ele. Não crie um mundo para o seu filho que você sabe que não existe. E quando ele for lá para o mundo, aí ele vai sofrer toda a consequência disso aí. Fala, amor. Vai. Liga o microfone. Fui procurar a vaga para a Nicole lá na RGF. O diretor financeiro, ele teve uma conversa comigo, ele falou assim, mãe, que jeito você cria sua filha? Porque ele estava querendo falar os princípios da escola, né? E o tanto que a escola era boa, né? 950 conto a mensalidade na época. A conversa nossa foi longa. Ele abaixou. Ele falou assim, que jeito que você educa sua filha? Eu falei, olha, eu não vou negar para o senhor, não. Eu ensino. Eu falei a ordem que eu falo aqui. Eu falei, eu dou amor, eu ensino. E se precisar, eu tenho uma árvore lá em casa que eu uso ela direto. Acabou os galhos da árvore. Aí, ele falou assim para mim, assim, é assim mesmo que a senhora tem que fazer. Ele falou, por quê? O que nós analisamos aqui, né? Que os jovens, né, os pré-adolescentes na época, ela foi para lá no 9º ano, ele falou assim, na hora, eles demonstram que eles não querem aquela correção. Eles se revoltam, eles fazem até motim contra os professores, eles levantam turmas dentro da escola e eles vêm contra a direção da escola mesmo. Mas o que nós percebemos no final lá, quando eles saem, né, formados, que eles queriam aquela correção. Que aquelas atitudes deles, né, de revolta, de se levantar contra e tal, era porque, na verdade, eles queriam atenção. Então, se ele está aprontando, está rebelde, e você não demonstra a sua preocupação, esses alunos, eles depois têm que procurar até psicólogos. Porque eles, dentro deles, no inconsciente, eles, nossa, meu pai nem ligou. Então, eles querem sim a nossa atenção e querem sim a nossa, se necessário, a nossa correção. Então, dentro do assunto, era para o Davi ter tomado uma atitude quando o Amon fez o que fez. Então, ele estava tão preocupado com o reino que a Bíblia diz que o Amon estava doente de amor pela Tamar.
Então, aquele filho estava dentro de casa com um comportamento diferente, né? Ele não estava normal. O que ele fez? Ele procurou a ajuda se eu não me engano, é Abinadab. Abinadab é um filho de Jessé. Eu confundo o nome deles toda vez. Ele procurou o amigo e disse, olha, eu estou doente de amor pela minha irmã. E aí o amigo o que fez? Ó, faz assim, assim, assado. Finge-se de doente, você já está, né? Finge de doente, ela pede para que ela venha cuidar de você, e lá, a hora que ela estiver cuidando de você, você se aproveita da situação. Ele fez exatamente do jeito Que o amigo mandou. Amigo, né? É. Amigo. Então, o Davi, ele pecou porque ele não percebeu o comportamento, ele pecou porque ele não tomou uma atitude, né? E depois pecou, o pecado dele, o abismo, né? Um abismo foi chamando outro abismo. Aqui, essa atitude de negligência, de não prestar atenção dele, resultou na espada dentro da casa dele. É muito sério isso. Muito sério. Você acredita que todo mundo aqui sabe que eu tenho 4 filhas, as 3 mais velhas não são filhas biológicas do Fernando. E minhas filhas cresceram, eu saía 7 horas da manhã, chegava 10 horas da noite na minha casa. Com o passar dos anos, eu descobri uma coisa linda entre elas, as 3 mais velhas, né? Agora se estendeu para a Nicole. Elas criou uma união tão grande entre elas, pastor. Porque eu saía cedo para trabalhar, elas ficavam sozinhas, né? Na responsabilidade de outra pessoa que não era eu. Mas criou uma união tão grande entre elas, qualquer coisa que alguém faz com qualquer uma delas, as 3, né? As 3 mais velhas, né? No sentido de intimidade, porque elas têm as mesmas idades, né? A diferença é muito pouco. Elas são muito unidas. Então, quando um pai ou uma mãe se levanta contra um filho, de repente o outro, que às vezes a gente pensa que ele nem está observando, ele está observando sim. Ele está observando e ele toma as dores. Acontece isso dentro da escola também. Quando o nosso filho chega lá, reclamando, tal, o amigo se aproxima, fica íntimo, toma a dor dos nossos filhos, e se essa pessoa não for uma boa influência, ela se levanta contra o pai. Você entende? Então, essa passagem da vida de Davi, ela é muito legal. O Fernando tá lendo aqui rapidamente. É legal você lá na sua casa dar uma atenção maior. E ir até ticando, né? Aonde que Davi errou? Aonde que o Absalão errou? Aonde que o Amon errou? Ela é muito importante para as nossas vidas como cristãos e como pais, né? E hoje eu vejo que aquele diretor financeiro, eu estava coberto de razão. Então, achei muito legal. Quando o Fernando falou, teve alguém que falou, foi esse diretor financeiro da RGF, que eu esqueci o nome, Everly, o nome dele. Falou, continua assim, porque quando os nossos filhos estão dando algum tipo de problema, é porque, na verdade, ele está precisando da nossa atenção. Né, amor? Amém. Verdade. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, viu, irmão? Você tem experiência aí, Virginia? Tem um monte de filho lá, né? Claro, por favor. Fica à vontade. Eu creio que ninguém gosta de perder, né? Fala, alguém gosta de perder, tomar prejuízo? Um cara que levantar a mão e gostar, ele é doido, não existe. Né? Todo mundo quer ganhar, vencer, né? E eu uma vez ouvindo, não sei se ele era psicólogo, o que ele era, mas importante que eu extraí, a Bíblia fala, retém o que é bom. E eu vendo, eu extraí para mim. Ele falando que a criança, quando ela não aprende a perder, não é disciplinada, ela cresce uma pessoa depressiva. Então, qualquer coisa, como foi dito, né, ela vai abrir a boca, vai chorar, vai ficar moada, vai desistir. E eu tenho um exemplo que eu tenho em casa, né? Minha filha, a gente tem assim, eu falo, Eloá, leva, por exemplo, leva o celular lá pra mãe. Não, vai você. Não, vai você. Daí ela fala assim, vamos jogar pedra, papel, tesoura. Daí, direto. O negócio é assim, eu aprendi, né, a ser maleável. Então, tem hora que eu exerço autoridade, quando eu tô bravo com ela, eu falo, tô mandando. Daí ela entende que eu tô falando sério, ela vem. Quando é uma coisinha, daí vai lá. Joga quem pô. Daí ela perde e fica brava. Eu já sei que ela vai mostrar pedra, toda vez. Mas eu ganho dela.
Dela, Você ganha dela? ganha, mas eu deixo ela ganhar. Dela eu ganhei, você perdeu. Ela dá risada, depois eu ganho dela. Enfim. Mas até aquele joguinho de Uno lá, né? De usar a cabeça lá, às vezes. Vamos jogar Uno, vamos. Ela só sabe das cores, né? Para ela aprender a cor e número. Eu, minha esposa, tal, até minha mãe brinca. A gente deixa ganhar. Tem hora que, né? Que ela trapaceia daquele tamanho já. E eu ganho dela também. Dela fica brava. Daí que a gente fala, filha, você tem que aprender a perder. Até na questão de esporte, né? Uma ideia, tá, mano? Não é regra. Puder, coloca teu filho numa academia de esporte, numa coisa que ele possa fazer, que tenha convívio, que trabalhe né, onde que a gente, agora pandemia não, mas na academia lá, às vezes levava ela. Mas qual que é a minha mentalidade? Porque lá, irmão, você chega e você só perde, você só apanha, você só, né, ali toma, esfrega a massa. Então, as crianças que estão ali, ela aprende o quê? Que eu comecei a observar, por um quesito até de um assunto extra-bíblico, que é um esporte, algum negócio que tenha união, né? Fala porque aprende, vai subir num tatame, respeito, não se sobe de chinelo, aprende disciplina ali, não se sobe calçado, chega, respeito, entra. Quem que vai cumprimentar o amigo? Não, professor, primeiro professor é cumprimentado, é por ordem de faixa, o preto é para baixo, a hierarquia. Depois, na própria academia, né, na formação, começa o mais graduado por menos. Aprende a perder, quer dizer, antes tem lá as atividades, né, que é as rolas que fala, vai começar, com respeito, Fernando, vai começar, fala, bom treino. E o pau come, 5 minutos. Quem ganhou, quem perdeu. Quando acaba, cumprimento parceiro, respirou. É assim que funciona. Então a criança, eu vejo que ela vai aprendendo a ser frustrada, como até nós adultos, vai com o coração peludo, a gente brinca embora. Depois vai dar o melhor para aprender, para querer ganhar do companheiro lá. Mas o que é isso? Disciplina. Então, se a criança não aprender a ser disciplinada, confrontada, a perder, né, fazer ela sentir isso, quando ela crescer, ela vai pensar que é só vitória, só bênção, só glória, como um ex-evangélico que prega da prosperidade. Você não pode sofrer, você não pode, né, ter falta. Agora é só vitória. Daí na primeira luta, primeira aprovação, tribulação, o cara desvia da igreja porque falou que mentiram para ele. Então a vida é assim, né? A gente tem que procurar ensinar. É verdade. Glória a Deus. Agora é só vitória? Porque se virar crente, o pau come, igual diz o outro, né? É só vitória porque agora nós temos nossas vitórias com Cristo e quando nós perdemos, perdemos com Cristo. Essa é a diferença, né? Junto com Cristo, né? Quando há algumas derrotas, algumas frustrações, Deus está junto conosco. Essa é a grande diferença, né? Essa é a diferença. Queridos, e aí não houve correção de Davi. Absalão se revoltou porque ele não fez nada com Amon. Ele mesmo foi lá e matou o Amon. Não houve correção para Absalão, ele fugiu, ficou 3 anos fora de Israel. Davi só se revoltou contra isso, mas não teve atitude. Lá na frente, depois Absalão voltou e conspirou o trono do pai. Quando não há correção, querido, há consequência. Tem coisa que se você resolver hoje, ele é problema, mas ele é desse tamanho. Depois ele pode voltar lá na frente, bem maior. O desafio vai ser maior, né? E deu maior problema para Davi. Só para vocês saberem, Davi, em vez de... Já que existiu o problema de conspiração do trono, Davi então tem que falar que não vai entregar meu trono, não. Vou corrigir esse filho agora, então. Davi fugiu para não guerrear com o filho. Claro que no que diz respeito ao pai matar o filho, é muito sério. Mas mesmo assim, Davi preferiu fugir e Absalão tomou o trono do pai. Por um tempo. Mas isso nós vamos falar um pouco mais semana que vem, porque teve outras consequências para Davi. Inclusive o filho desonrou o pai, fez o pai passar vergonha. Nós vamos falar disso semana que vem. Queridos, eu era me acabar, glória a Deus que eu vim até aqui, né? O Senhor nos ajudou. Mas eu estou maravilhado com que Deus fez hoje, né? Desde a presença dele, primeiro, quando nós começamos a orar, até agora, Deus nos honrou. Para a honra e glória do Senhor. Espero que você tenha aprendido, que Deus tenha falado com você, né? E que nós, semana que vem, voltamos a esses temas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
Alguém tem alguma pergunta que é... Pastor Rodrigo, o que aconteceu hoje? Senhor? Tá quietinho hoje? Alguém tem alguma pergunta referente ao tema que nós falamos aqui? Sobre que seja produtivo para todo mundo a resposta? Ou se tiver alguma pergunta que você queira fazer sobre isso, nós podemos conversar. Depois você pode me procurar, eu vou estar aqui. Nós somos servos do Senhor, estamos aqui para ajudar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastor, por favor. Eu não deixei o senhor falar no começo, né? Coisa feia, né? Eu liguei, pastor. Ei, aí, esticar as pernas, fazer um alongamento. Uma hora de informação, né? Nosso cérebro diz que guarda 40 minutos. Mas a palavra de Deus é plantação. Glória a Deus. A hora que a gente precisar dela, é só abrir a boca e ela vai estar disponível ali. O Espírito do Santo nos faz lembrar, né? Amém. Deus seja louvado. Você cumprimentou o teu irmão hoje com a paz de Cristo? Cumprimentamos, né? Hoje de manhã. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí. Hoje é Santa Ceia, né? Nós vamos estar aqui. Hoje o culto começa às 18 horas, tá, irmãos? Santa Ceia. Então, se algum irmão tiver alimento, leite, alimento não perecível, traga para a igreja para a gente montar cestas básicas e entregar para aqueles que estão precisando. Ok? O pessoal está chegando aí. Vai ter versículo, Dalfré? Não? As crianças estão aonde, amor? Ah, que maravilha. Piquenique, que bênção. Aleluia. Então, Deus seja louvado. Eles estão voltando já, né? Ok. Deus seja louvado. Fecha os olhos assim, irmãos. Aleluia. Senhor Deus, essas palavras que foram ditas aqui no seu altar e também nas outras classes, ó Pai, que fiquem gravadas em nosso coração. Que o Senhor continue abençoando a nossa semana, o nosso dia, e que possamos estar aqui à noite, sendo da sua vontade, para glorificar o seu nome e exaltar o Senhor. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos filhos, e nos dê sabedoria para edificar a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. O irmão Anderson, meu xará de óculos, você viu como ele está bonitão agora, né? Deus abençoe. O irmão Léo, a irmã Silene, primeira vez na escola bíblica, Deus abençoe. Todos nós também, o Gustavo, trabalha o dia inteiro, né? A esposa, Deus abençoe. E assim a obra de Deus vai crescendo, né? Nossos irmãos vão se juntando a nós e vamos caminhando para Canaã, né? Deus seja louvado. Façamos assim, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, por viver. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está